O meu nome é Tânia Nery, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Vamos à palavra de Deus, em Mateus 10, 28. Não temas aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temam aquele que é capaz de destruir ambos, a alma e o corpo. De qualquer maneira que a pessoa chega ao inferno, essa pessoa adquire um corpo de morte. O Senhor Jesus pegou a minha mão e nós começamos a descer por um túnel muito escuro que nos conduzia ao centro da terra. Nós chegamos num lugar com muitas portas. Uma delas se abriu e nós entramos com o Senhor. Eu não deixaria a mão do Senhor, porque eu sabia que se eu o fizesse, eu ficaria no inferno para sempre. Ao entrar pela porta, eu vi que ela era um enorme muro. Havia milhares de pessoas penduradas pela cabeça por anzóis, com algemas que prendiam suas mãos no muro. Nós também vimos milhares de pessoas permanecendo no meio das chamas por toda parte. Nós fomos de frente a uma das chamas e começou a descer lentamente. Aos poucos eu podia ver uma pessoa dentro e quando ele falou, eu podia dizer que era um homem. O homem estava usando uma vestidura sacerdotal que estava toda em trapos e rasgada. Bichos estavam escorregando dentro e fora e por todo o corpo deste homem. Ele parecia queimado e torrado pelo fogo. Os olhos dele tinham sido arrancados e sua carne estava derretendo e caindo no chão. Mas quando a carne caía por completo, crescia novamente e todo o processo continuava. Quando ele viu Jesus, ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, por favor, me tire deste lugar por um momento, por um minuto. No peito deste homem havia um prato de metal que lia-se: Eu estou aqui por roubar. Quando Jesus se aproximou, ele perguntou ao homem: Qual o seu nome? E o homem respondeu: André. Meu nome é André, Senhor. O Senhor o perguntou: Há quanto tempo você está aqui? André respondeu: Eu estou aqui há muito tempo. O homem começou a contar sua história. Ele disse que ele tinha a responsabilidade de coletar tributos e organizar a distribuição monetária aos pobres de sua igreja católica. Contudo, ele roubou o dinheiro em vez disso. Com os olhos cheios de compaixão, o Senhor perguntou ao homem: André, você já ouviu o Evangelho? Ele respondeu: Sim, Senhor. Havia uma mulher cristã que foi à igreja e ela pregou o Evangelho para mim uma vez, mas eu não quis aceitá-lo. Eu não queria acreditar, mas eu creio agora. Agora eu acredito que isto é real. Por favor, Senhor, tire-me daqui, pelo menos por um momento. Enquanto ele falava, os bichos rastejavam pelo buraco dos seus olhos, saindo pelas orelhas e vindo dentro novamente por sua boca. Ele tentava empurrá-los para fora com as suas mãos, mas era impossível. Ele estava gritando agoniado e manteve-se implorando misericórdia a Deus. Ele manteve pedindo Jesus para tirá-lo daquele lugar. Muito pior, haviam demônios atormentando ele constantemente, perfurando ele com as suas lanças. Os demônios pareciam com os bonecos de brinquedo que nós temos aqui na terra, chamados os Jordanos. Eu vi aqueles bonecos no inferno, mas eles não eram mais bonecos. Eles estavam vivos e eram demônios. Eles tinham aproximadamente 3 metros de altura e dentes muito afiados. Sangue saía de suas bocas e os olhos deles estavam completamente vermelhos. Eles estavam ferindo André com toda a força que eles tinham. Da mesma maneira,
estavam todos aqueles nesta parte do inferno. Quando nós observamos isto, eu perguntei ao Senhor como era possível para um boneco na terra parecer exatamente com um demônio. O Senhor me disse que aqueles eram espíritos de tristeza. Enquanto nós continuamos, nós vimos milhares de pessoas em tormento. Sempre que uma alma vê o Senhor, eles tentam alcançá-lo com suas mãos descarnadas. Eu percebi uma mulher que começou a gritar quando ela via Jesus. Ela gritou: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, tire-me deste lugar. Ela estava sofrendo muito e ela estendeu sua mão na direção do Senhor. Ela continuou implorando a Ele para tirá-la daquele lugar por pelo menos um segundo. Ela estava totalmente nua e coberta com lama. O cabelo dela estava totalmente sujo, com bichos que subiam e desciam pelo corpo dela. Ela tentava tirá-los com a mão, mas cada vez que ela tirava alguns, eles se multiplicavam ainda mais. Os bichos tinham aproximadamente de 15 a 25 centímetros. A palavra de Deus diz, em Marcos 9:44, onde os bichos não cessam e o fogo não se apaga. Era tão terrível ver esta mulher e ouvi-la chorar, e os bichos que comiam a carne dela com voracidade. Havia um prato de metal enfiado no peito dela que não podia ser destruído pelas chamas, e estava escrito: Eu estou aqui por fornicação. Da mesma maneira do pecado dela, esta mulher era forçada a fornicar no inferno com uma cobra grande e repugnante. A cobra tinha grandes espinhos por todo o corpo e tinha aproximadamente de 15 a 25 centímetros. A cobra penetrava nas partes íntimas e subia o corpo dela até a garganta. Quando a cobra entrou nela, ela começou a gritar. Ela implorou ao Senhor mais intensamente para tirá-la daquele lugar. Senhor, eu estou aqui por fornicação. Eu estou aqui por 7 anos desde que eu morri de AIDS. Eu tive 6 amantes e eu estou aqui por fornicação. No inferno ela tinha que repetir o seu pecado toda vez. Ela não tinha descanso, nem de dia e nem de noite, sofrendo da mesma maneira por todo o tempo. Ela tentou estender as mãos em direção ao Senhor, mas o Senhor apenas disse a ela: Bianca, é muito tarde para você. Os bichos serão sua cama e os bichos te cobrirão. Isaías 14:11. Quando o Senhor disse essas palavras, um cobertor de fogo cobriu Bianca e eu não podia mais vê-la. Nós continuamos a caminhar, vendo milhares e milhares de pessoas. Eram pessoas jovens, adultos e idosos sofrendo em tormento. Nós continuamos a caminhar e o Senhor nos mostrou um homem. Eu podia ver de sua cintura até sua cabeça. Eu comecei a ter uma visão de como ele morreu. O nome dele era Rogério. Ele estava em seu carro quando uma pessoa se aproximou para pregar o evangelho para ele e deu a ele uma Bíblia. Mas ele ignorou o aviso dessa pessoa e continuou no seu próprio caminho, sem saber que alguns minutos depois o seu carro seria batido. Ele caiu num precipício e logo morreu. No momento que ele bateu, a Bíblia abriu em Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando Rogério leu esse verso, ele morreu e chegou no inferno. Ele estava lá somente há um mês e ainda tinha alguma carne em seu rosto. Contudo, ele estava sofrendo como os outros. A princípio ele não sabia o porquê dele estar no inferno. Eu acho que quando aquele cristão se aproximou do seu carro, era a única e a última chance para ele aceitar o Senhor Jesus. A mesma maneira que muitos tiveram
a oportunidade de aceitá-lo. Hoje eu te convido a abrir o seu coração para Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Somente por Ele que nós podemos estar a salvo no reino dos céus. Atos 4,12. O Senhor também nos pediu para seguir os seus caminhos em santidade e honra. Que o Senhor te abençoe. Continua no próximo vídeo. Você que assistiu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus. E leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.